O TSE está descontrolado. Comandou um processo eleitoral totalmente enviesado, em que defendeu um dos candidatos e perseguiu o outro. E tudo isso num mecanismo centralizado, opaco, sem transparência. Agora que milhões de brasileiros questionam os resultados anômalos do ponto de vista estatístico, a reação é censurar quem ousa ter perguntas. O ápice da bizarrice veio quando o economista Marcos Sintra, formado em Harvard, publicou uma thread no Twitter explicando as suas dúvidas e levantando algumas perguntas pertinentes sobre os resultados. Sua conta foi suspensa por ordem do TSE e Alexandre de Moraes exigiu que Sintra prestasse depoimento à Polícia Federal em 48 horas. Seu partido União Brasil deve expulsá-lo. Isso é um estado policialesco nível Cuba, Nicarágua, Venezuela, China. Não por acaso todos eles sob regimes comunistas, companheiros do PT. Não há qualquer cabimento para tal postura numa democracia, onde cidadãos devem ter o direito e serem totalmente livres para emitir suas opiniões e fazer perguntas sobre o processo eleitoral, quaisquer que sejam. O mais assustador é ver o silêncio cúmplice, se não os aplausos efusivos, comparsas, de jornalistas que deveriam repudiar essa censura. Não são jornalistas, na verdade, mas sim blogueirinhos petistas, a serviço de um partido que busca a hegemonia na marra, vitorioso numa eleição para lá de suspeita. Sintra foi o caso mais sinistro, mas longe de ser um caso isolado. Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado da história do Brasil, também foi alvo desse arbítrio, da censura, assim como Carla Zambelli e tantos outros. Com as contas suspensas nas redes sociais por ordem do TSE, Zambelli anunciou que ia denunciar as violações à liberdade de expressão que ocorreram no Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington, nos Estados Unidos. Se você tiver sido censurado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, por favor, mande sua denúncia para a gente, pediu em vídeo a parlamentar. Nesse domingo, em nota, ela disse que o Brasil, abre aspas, vive um processo de descumprimento de direitos humanos por vias institucionais corrompidas e aparelhadas, fecha aspas. A liberdade de expressão é um desses direitos adquiridos e qualquer manifestação de ideias, seja por conversas privadas ou debates públicos, deve ser permitida e não pode ser previamente censurada por nenhum órgão de Estado, continua o texto. A situação chegou a um nível tão surreal que chamou a atenção até de Elon Musk, o dono do Twitter. Em resposta a uma manifestação da jornalista Fernanda Salles, o novo dono do Twitter prometeu que vai olhar o caso dos brasileiros que tiveram suas contas banidas no Brasil por ordens judiciais do TSE e do STF. Fernanda fez uma lista de pessoas, de algumas pessoas e organizações que tiveram a sua manifestação restringida, censurada, entre elas a juíza Ludmila Lins Grilo e o deputado recém-eleito e recordista de votos, Nicolas Ferreira. Não é possível mais ver o conteúdo dessas contas no Brasil, mas é possível acessar por meio de rede privada virtual, as VPNs, que simulam um acesso a partir de outro país. Essa prática de uso da VPN para driblar a censura é comum justamente em países ditatoriais comunistas como a China. Paulo Figueiredo, da Jovem Pan, comentou na postagem que boa parte da censura vem mesmo do TSE, mas que o Twitter do Brasil estava adotando voluntariamente um critério além disso, persecutório, e Elon Musk respondeu que ia investigar o caso. Fábio Weingarten ironizou: se o Elon Musk questionar o processo eleitoral do Brasil, ele vai ser banido do Twitter ou o Twitter vai acabar banido do Brasil? É bom lembrar do óbvio aqui. Quando precisam calar na marra todos que fazem perguntas, até os mais moderados, é porque eles sabem que não possuem as respostas e dobraram a aposta por meio da censura. É uma cartada desesperada que exala fraqueza, não força. Não vamos aceitar virar Cuba calados e de forma passiva. Desqualificar a fonte das análises que encontraram anomalias, censurar quem quer que faça pergunta, não está adiantando muito não.
só jogando mais lenha na fogueira. Por isso, os patriotas continuam indo às ruas e parecem dispostos a mergulhar o país até numa greve geral, se for preciso. Estamos todos mais desconfiados ainda, ou até certos, de que houve fraude. A postura do TSE só corrobora essa visão. Eis o fato: um dos poderes subjugou o outro. Qual seria a consequência disso num país sério, gente? Bolsonaro disse que vai fazer o que for possível dentro da legalidade. O povo brasileiro alimenta a esperança de que os comunistas corruptos não saiam impunes desse golpe escancarado. Não podem simplesmente levar no grito e depois calar o grito de quem está indignado, revoltado, com toda razão. O cala-boca já morreu, disse Carmen Lúcia, antes de votar pela censura temporária. Os brasileiros não vão ficar calados e olhando enquanto as suas liberdades básicas são usurpadas por quem passou de todos os limites. E não é nem rasgar, não. Triturou a Constituição. Chega! Ou reagimos agora, ou será tarde demais.